Maravilhoso, várias coisas que eu não sabia, é muito interessante ouvir vocês falando disso. E aí eu também tenho uma coisa que eu preciso falar com você, que eu quando era menor, eu acho que eu vi um documentário do Chico Anísio. Eu acho que é isso, tá? Eu talvez esteja errado. Eu queria uma água, arranja pra mim? Claro. Quer que eu Não, sirva? eu ponho, fala. E aí eu posso estar enganado aqui que você tenha falado isso. Você me corri se eu estiver enganado. Tá. Mas você diz no documentário, pelo que eu me lembro, uma memória mais longe, que você em algum momento se apaixona pelo Chico Anísio. Foi. É verdade isso? É verdade. Mas você se apaixona romanticamente? Romanticamente. É mesmo? Ele era um homem muito interessante. Muito interessante. Por isso que ele comia quem ele queria. Muito interessante, cara. É. Assim, eu não vou falar porque ele me contou. Enfim. Então, assim, as mulheres se encantavam muito com ele. Muito. Ele tinha uma pegada boa, ele era interessante pra caramba. E aí, assim, nessa época, ele namorava. Eu era do SBT. Quando eu entrei para o SBT, ele me chamou para fazer. Ele não, a produção dele me chamou para ir para a escolinha. Na mesma semana, eu tive que escolher entre ir para a escolinha, vir aqui para. Entre que escolinha e ficar na TV Globo Rio, que eu ia dizer, eu era carioca. Pô, 23 anos aqui, né? Poxa, bicho, 23 anos aqui. Então, assim, e vir para cá para fazer a praça. Eu vim para cá. Porque eu dei de cara. Coisa que senão eu vou. Eu dei de cara com um camarim que era a Nay Ribeiro, a Catifunda, a Consuelo Leandro, a Maria Tereza. Eu fui no corredor, era o Golias, olhei para o outro lado, era o Moacir Franco, eu falei, aonde eu assino? Aonde eu assino? Duas baitas seleções, né? Foi, por isso que eu vim para cá, nem pensei. E nessa época, o Chico, ele namorava uma mulher maravilhosa, gostosésima, chamada Aldine Miller, uma atriz. E aí ele terminou com a Aldine e estava solteirão e fazendo um show do lado da minha casa, lá na Lagoa. Cara, e aí assim, eu ia para lá, ficar com ele. A gente saía muito, a gente jantava, Era assim, e aí eu comecei a me envolver até... Aí rolou assim, só a Heloísa e o Jorge Fernando, pense, sabia disso, e o Jorge Fernando. Exatamente para não ter... Enfim, aí tivemos aquele affair e tal. Aí ele tinha uma coisa, ele queria ter filhos, ele queria uma filha, ele queria casar e ter filhos. Aí já deu uma... Eu falei, não, vamos fazer disso uma amizade. Porque a gente era muito cúmplice. Eu contava coisas assim, muito íntimas. Ele era um homem muito feminino. Tá? Muito feminino. Num mundo que era muito machista. Era uma coisa assim, inacreditável. Mas você diz feminino no sentido de sensibilidade? De sensibilidade. De sensibilidade. Você... ele queria muito uma filha. Ele falava, ele queria uma filha. Eu falei assim, olha, gente, eu não vou dar uma... O que esse homem quer... Não é isso. Não é isso que esse homem Ele se apaixonou, então, também? Foi. Ele também se encantou. Digamos assim. Não vou dizer que foi uma paixão. Poderia até vir a ser. Sei. Mas foi um encantamento. Aí passou uns 2, 3 meses, ele falou, estou namorando a Zélia Cardoso de Mello. Passou 15 dias, ele falou, vou casar com a Zélia Cardoso de Mello. Tá bom. Mas vocês continuaram uma relação? Muito, muito. Eu tenho uma cara... A Zélia é muito inteligente, né? Muito inteligente. Nos 2 primeiros meses de namoro, ele dirigiu um show meu. Ele dirigiu meu show, ele gostava de ir lá no teatro para ver como estavam as coisas. Ela escreveu uma carta manuscrita para mim, agradecendo o meu carinho com o marido dela. A palavra era, quero te agradecer, o Marinho foi muito importante para ele, porque nessa época o Chico foi morar aqui em São Paulo, foi ótimo. Ele veio morar em São Paulo, né? Ele gravava a escolinha no Rio e estava morando em São Paulo com Zélia Cardoso de Mello, ainda não grávida. E aí ele ficava muito sozinho no Rio, né? E eu saía muito com ele, e aí ela já sabia que eu não tinha um interesse quanto mulher com ele. Porque se eu tivesse que ter, eu estava com ele. Não tem a menor dúvida que eu tinha uma sedução, eu sabia exatamente o que o Chico Anísio queria. Eu sabia exatamente o que ele queria.
E quanto mulher, eu saberia o que eu daria para ele. Eu sei exatamente o que ele gostava, claro, quer saber. Mas não nesse sentido. E aí, cara... E aí foi Não, isso. e a carta, mas a carta tinha o quê? A carta tinha isso, agradecendo isso, agradecendo. Mas era... Inteligente, claro, não, entendi. agradecendo. Muito obrigada. Mas eu achei engraçado que foi manuscrito, mano. Uhum. São as duas únicas coisas que eu guardo. Um guardanapo que o Erasmo acabou de escrever aquele... Lá vem a temporada das flores e me deu um dia que a gente foi almoçar. E a carta da Zélia, que eu acho que eu ainda tenho. Aí uma coisa do Silvio Santos, um telegrama do Silvio Santos, quando eu ganhei o prêmio imprensa. Eu guardo essas três coisas, assim... E o uniforme do Golias também, né? O uniforme do Golias. Pô, que é maravilhoso também. Você já tem um mini museu ali, bem respeitável. Eu tenho até inveja do seu museu, parabéns. Cara, essa coisa do Erasmo, quando eu ainda era cantora, eu gravei um LP, eu gravei vários compactos, e gravei um LP. E esse LP, eu queria que o Erasmo fosse produtor. E aí a gravadora promoveu no Chico's Bar, que era um bar carésimo no Rio de Janeiro. A gente foi para chamar o Erasmo. Aí ele falou, Fafi, eu não tenho competência para isso, não. Eu falei, poxa, não. Ele falou, não tenho. Mas, ó, você vê o amor que eu tenho pelo seu trabalho, por você. A gente está se conhecendo hoje. Eu acabei de fazer uma música. Só me dá um guardanapo? Aí era um guardanapo. Na verdade, era uma mini toalha. Cara, ele escreveu com a mão. Chama... Lá vem a temporada das flores. É linda a música. Acho que chama Panorama. E ele escreveu aquilo tudo, eu tenho aquilo, claro. Né? Eu falei, caramba, gente, é o Erasmo Carlos. Era o Erasmo Carlos para mim. Aí sim, tem umas coisas da Dercy também. Tem? Tem. Porra, legal pra caramba. Eu tinha uma vontade, assim, há uns anos atrás, de juntar todos esses grandes artefatos, fazer um museu, mas aí eu pensei, puta, você vai dar um trabalho, tem que cuidar das coisas das pessoas, porque é bonito de ver, assim, esses artigos, por exemplo, o Danilo Gentili tem um comedy club aqui na Alameda Santos com a Casa Branca, estou lá toda sexta-feira às 10, fazendo um jabá no meu próprio programa, olha aí. E ele tinha uma ideia inicial de fazer isso, das pessoas deixarem alguns artefatos da comédia, então ele deixava o óculos do CQC que ele usava. O cara achava essa ideia tão brilhante, assim, eu como fã de comédia, adoro ver essas coisas, sabe? Mas eles se responsabilizavam depois em devolver? Ou era coisa pessoal dele? Não, ele colocou só dele e incentivava as pessoas a darem, mas as pessoas não queriam, empresto, né? não, nem eu vou dar. Exato. Tá louco? Não, eu emprestei com a coisa das Paquitas agora, negócio das Paquitas. Eu emprestei um monte de foto e não me devolveram até hoje. Sério? Fala então, sério. é isso, entendeu? E é um negócio que tem um valor inestimável, principalmente pra pessoa que tem aquilo, né?